Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículos de 18 a 25. Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus queridos, nós vivemos, como a gente sempre fala aqui, né, em tempos difíceis. Né? Viver no mundo é viver em tempos difíceis. Viver neste mundo quebrado pelo pecado é viver tempos difíceis, situações difíceis. Seja ela em qualquer lugar da sua vida, seja ela no contexto familiar, de trabalho, na sua relação marido e mulher, com seus filhos, a gente vai ter sempre que passar por momentos difíceis, por momentos complicados. E a pergunta que sempre vem à nossa mente, quando há situações difíceis, e quando há situações que nós não entendemos e não compreendemos, a pergunta que vem é, por que Deus? Por quê? E algumas pessoas, né, eu já falei algumas vezes a respeito disso, né, em que dizem que você não deve falar por quê para Deus, mas para quê? Tudo bem, fale para quê. Mas Deus conhece o seu coração e sabe os porquês que tem nele. Sabe das interrogações que tem nele. Então você não precisa ser hipócrita ou falso diante do Senhor, porque Ele conhece a palavra antes mesmo de sair da boca, Ele já sabe. Ele sabe os porquês. Em momentos difíceis, de dor, de angústia, de não entendimento do que está acontecendo. Tudo nublado, tudo escuro. Por que aconteceu isso? Por que? Logo eu, Senhor. Por que não o outro, né? Aí a pergunta é, por que não você? E esses porquês, eles emergem de situações difíceis, de situações complicadas. E nós vamos falar alguns domingos a respeito dos nossos porquês diante de Deus. Isso é uma evidência. Isso é algo que acontece. Natural, porque nós somos pequenos, somos falhos e vivemos em situações difíceis em que nós não controlamos as situações. Não controlamos as situações. E como que a gente gosta de controlar a situação, não é? Tem alguém aqui que não gosta de controlar? Deixar de controlar? Nós precisamos controlar. Nós temos a tendência humana de controlar. Porque se sair da minha mão, pode dar problema, mas eu confio em mim, eu confio no meu tato. Eu me conheço, eu sei que eu posso lidar com essa situação e eu posso resolvê-la. Quantos aqui já não pensam dessa forma? Em situações que acontecem, eu posso dar conta, eu vou dar conta. E às vezes a gente tira Deus de cena. Não, pode deixar Deus que eu resolvo. Faz que nem Pedro, né? Quando Judas chamou os soldados romanos para prender Jesus, né? Pedro sacou a espada lá, desembaiou a espada e já deu na orelha, né? Cortou a orelha, né? Ele mirou certinho na orelha para cortar, né? A orelha do soldado Malcolm, né? Tem até o nome do cidadão, né? E Jesus afasta Pedro, eu resolvo. Pode deixar que eu resolvo o problema aqui. Você não vai resolver com a espada. Fica tranquilo. E nós somos como Pedro, às vezes desembaiamos a espada. Não, pode deixar que eu resolvo. Mas isso foge muitas vezes ao nosso controle das situações.
E os nossos porquês emergem de situações que nós muitas vezes não controlamos. E a partir do momento que a nossa vida pertence ao Senhor, o controle pertence a Ele. Toda a nossa vida. Tudo aquilo que temos e somos pertence ao Senhor. Nós agora somos servos do Senhor, somos discípulos de Jesus, somos escravos, né, de Jesus. Foi isso que Paulo dizia: eu estou algemado no Evangelho de Cristo. É nele, eu sou escravo do Senhor. Antes eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo do Senhor. Eu vivo na liberdade que Ele me deu para viver todos os dias da minha vida, na presença dEle, diante do Senhor. Então nós vamos caminhar alguns domingos a respeito dos nossos porquês, para ver a gente se Deus responde essas perguntas dos porquês, para que haja esclarecimento diante de todos os nossos porquês que vivemos neste mundo. E, meus irmãos, diante desses porquês, às vezes não acontece os porquês. Eu vou falar quando que não acontece por quê. Momento de alegria. Momento de alegria, você fica perguntando: Deus, por que eu estou alegre? Por que eu estou tão alegre? Você pergunta para Deus? Né? Quando você tem aquele sucesso, né? Quando você teve sucesso no seu trabalho, alguma coisa, Deus, por que eu fui promovido, né? Por quê? Ou no momento de prosperidade, né? Que você está próspero, está tudo bem. Deus, por que eu estou prosperando? Geralmente, nesses acontecimentos, a gente, só se for muito crente, né? Deus, o que é isso? Que bênção é essa, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, né? Por que eu estou tão alegre? Por que eu alcancei o sucesso? Por que eu, logo eu, né? O Senhor me deu tanta bênção assim. Mas, geralmente, a razão e a causa disso, né? O que acontece é quando nós estamos alegres, ou temos sucesso, ou prosperidade, o que acontece nessas situações é que há pouca reflexão a respeito disso. Já parou para pensar? Você reflete pouco a respeito de momentos alegres, momentos de sucesso, momentos de prosperidade. Porque, às vezes, você pode pensar assim: é mérito meu, foi meu mérito. Eu consegui, eu alcancei, eu sou mais do que vencedor. Esquece até de dizer o resto do versículo, em Cristo Jesus, né? Você fala assim: eu sou mais do que vencedor, louvado seja o meu nome, glorificado seja o meu nome. Às vezes nós somos assim, esquecemos de Deus, na alegria, no sucesso, a gente, né, abandona Deus, deixa Deus de lado nestes momentos. E aí também a gente pode recorrer à sorte. Foi sorte o que aconteceu. Ou os mais espirituais, não, foi bênção de Deus. Foi bênção de Deus. Às vezes, né, no limiar das coisas, a gente fala: não, é bênção, não é bênção, né? Geralmente é o que escapa aí do cristão, é a bênção, né? Muitos cristãos ainda acreditam nisso, né? E sabem que esses momentos alegres, de sucesso, de prosperidade, é bênção do Senhor. É sorte para os outros, né? Que não conhecem o Senhor, fala assim: não, isso aí foi sorte, né? Aconteceu isso por causa, né, da sorte. Mas a questão que acontece muitas vezes na crise, no fracasso, no sofrimento e na tragédia, a pergunta que fica ali é a interrogação, né? E aí, né? O que acontece? Por que eu estou passando por essa crise? Por que tudo que eu faço dá errado? Né? Eu faço uma coisa, faço com uma errada. Às vezes você se sente um fracassado na vida, de fazer as coisas e não dá certo. E às vezes você pergunta: por que eu estou sofrendo dessa forma? Sou um servo fiel, bom, não é possível. O que está acontecendo para eu estar passando por tanto sofrimento? É um atrás do outro, não dá nem um tempo para respirar. É uma atrás da outra. O que acontece na sua família, no seu trabalho, às vezes vem uma tragédia, uma notícia ruim, que você não esperava, né? Geralmente não espera, né? Notícia ruim. E quando ela vem com um impacto tão forte que faz com que... Mas por quê? Por quê? Né? E nós precisamos entender, em relação a tudo aquilo que nós passamos, que nós temos uma cosmovisão a respeito daquilo que nós vemos ao nosso redor. Né? Já falei que cosmovisão é a visão de mundo que nós temos. E aí a pergunta que deve ser falada é: qual a história que você crê? Qual é a história que você crê? Qual é a história que você crê que está acontecendo com você?
Nós precisamos saber que, diante de tudo aquilo que nós vivemos e passamos, existe uma verdadeira história. Uma verdadeira história em que nós estamos nela. E o dono dessa história, o autor dessa história, é o nosso próprio Deus. E aí é como que você enxerga a história que já está escrita na sua vida e ela está acontecendo. Como que você enxerga tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Porque algo importante em relação a tudo isso é o que Deus está fazendo na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida, como um vaso de barro, né? Que está ali na mão do oleiro e às vezes quebra. E ele precisa fazer de novo. Quebra e precisa fazer de novo. E nesse quebrar e fazer de novo, você pergunta, por que, Deus? Por que precisa quebrar? Não precisava quebrar, tá bom. Mas Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos, e eles são eternos, eles são perfeitos, e eles são bons para nós. Eu sempre falo aqui que, às vezes, os planos de Deus, a gente fala, né, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A gente pensa que tudo vai trazer alegria, vai trazer felicidade, né, momento de entusiasmo, mas, às vezes, a vontade do Senhor para a nossa vida é um momento de choro que a gente vai estar na presença dEle, de sofrimento, de angústia. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, porque Deus está fazendo algo comigo e com você, em todas as situações. Deus não desperdiça nada na nossa vida. Tudo aquilo que Ele faz é bem aproveitado. É bem aproveitado. Ele é o bom jardineiro, Ele é o pastor, Ele é o oleiro, que nos amassa, que nos prensa, que nos faz com que nós, diante de todas as situações, venhamos ser provados pelo fogo, para sermos purificados. O fogo é que purifica. A prensa de oliva é que traz o azeite. Um bom suco de laranja ou de limão, se você preferir, é feito no espremedor ou na mão, né, para sair aquele caldo. E assim sou eu e você. O Senhor nos espreme, o Senhor nos amassa, o Senhor nos poda, o Senhor nos quebra para fazer de nós homens e mulheres segundo o seu coração. Esse é o intuito de Deus. Homens e mulheres semelhantes a Cristo. Você não é cristão? Você se diz cristãos. E a palavra cristão se diz parecidos com Cristo, ou pequenos cristos. É isso que o Senhor quer fazer de nós, que nós venhamos a nos parecer com Cristo. Então, diante da verdadeira história, que nós sabemos qual é, e nós precisamos ter ela decorada em mente, para quando aquelas pessoas nos abordarem a respeito da nossa fé, a gente venha ter na ponta da língua, em que nós sabemos que existe um Criador, que criou todas as coisas. Quando nós vemos isso lá em Gênesis, capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o abismo, e aí Deus disse, luz, e houve luz. A criação foi dada pelo falar de Deus. O texto ali, quando criou do nada, ex nihilo, do nada, não tinha nada, e Deus criou todas as coisas, pela sua palavra. Nós cremos nisso, e Deus criou perfeitamente todas as coisas. Quando nós vemos lá Deus descrevendo a respeito da sua criação, desde o primeiro dia, separação das águas, luz e trevas, noite e dia, e nós vemos ali que Deus falava, após a sua criação, que tudo era bom. E Ele chegou num ser humano, em Adão, e falou assim, é muito bom. Deus, assim, fez tudo aquilo que fez pelas suas mãos bom e colocou um homem num jardim do Éden. Éden é a terra. E Ele fez um jardim no meio do Éden. E colocou o homem lá, naquele paraíso, naquela maravilha. E Deus falou uma coisa para ele, não coma do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente você vai morrer. E o homem então comeu, e a queda chegou. E a queda pelo pecado, onde o homem quis dizer para Deus, onde o homem disse para Deus, agora eu sou independente, agora eu quero autonomia, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma. Se rebelou contra Deus. Ele estava dizendo ali no paraíso, Deus, eu não quero saber o que o Senhor diz, eu quero saber o que eu penso. Eu quero ter autonomia, eu quero ter o controle da minha vida. E a partir de então, ele passou a viver longe de Deus. Longe de Deus. Mas só que Deus ama tanto a sua criação,
tanto a sua criação, tanto o homem, que ele levantou um povo por meio de Abraão. E esse povo foi chamado um povo de Israel. E Deus abençoou esse povo com uma missão, em que todas as nações viriam Israel e viriam quem era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, os seus feitos, os seus milagres, as coisas sobrenaturais que aconteciam. Então os povos viam aquilo que Deus fazia pelo povo de Israel e temiam e tremiam diante de Deus, dele mesmo, do próprio Deus. Os próprios mandamentos que Deus deu, os 10 mandamentos e os outros demais mandamentos, foi para que o povo andasse nos princípios e valores da palavra do Senhor, no conceito do que é ser humano, do que é viver segundo a vontade de Deus. E as nações viam então para Israel e olhavam para ela, como é que esse povo vive bem, com qualidade de vida, na relação de pai com filho, de filho com pai, de pai no seu trabalho, na relação de marido e mulher, nas relações de trabalho, e os povos viam aquilo e ficavam maravilhados, porque era o próprio Deus que cuidava do povo, e o povo era direcionado pela sua palavra. E nós sabemos que veio Jesus, a promessa lá em 3,15, o proto-evangelho, o nascimento do evangelho, quando Adão e Eva caíram, já tinha lá, olha, vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente, mas ela ferirá o calcanhar. Era Jesus, que viria, e foi prometido, e os profetas anunciaram ele. E Jesus veio e morreu naquela cruz pelos nossos pecados e nos deu a vida eterna. E a partir de então, ele estabeleceu o seu corpo aqui na terra. A sua igreja, que é estabelecida lá em Atos, com uma missão de sermos pregadores do evangelho, da boa notícia de que Jesus veio, de que Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, e tem vida em abundância para mim e para você, e tem vida eterna se você confessar os seus pecados, se você se arrepender dos seus pecados. A missão da igreja é ir e pregar o evangelho a toda criatura, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de Jesus. Essa é a missão que nós aqui fazemos. E nós sabemos que um dia nós vamos ver o quê? A nova criação. Todas as coisas serão restauradas. A Bíblia diz que haverá novos céus e uma nova terra. Passaremos a viver e andar com Jesus face a face. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos que se os nossos olhos fecharem agora para a história, nós estaremos na presença de Jesus para sempre. Para sempre. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Essa é a verdadeira história. Essa é a verdadeira história. E diante dessa verdadeira história, como eu e você temos olhado? E nós sabemos que diante de toda a história que nós estamos vivendo, a pergunta que não quer calar muitas vezes é: por que, Deus? Por que tragédia? Por que tanta abuso, tanta corrupção, tanta maldade, tantas pessoas sofrendo? Por que, Deus? E nós sabemos que não era para ser assim. Como acabei agora de dizer a respeito da história, não era para ser assim. O que causou toda a dor, todo o sofrimento a todos, inclusive a criação, pelo texto que nós lemos, foi o pecado do homem. Foi o pecado do homem. A culpa não é de Deus. Foi o homem que errou, os nossos primeiros pais. E nós colhemos esses frutos até hoje. Não era para ser assim. Nós vivemos, meus irmãos, no mundo em desequilíbrio. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. Nós vivemos em um mundo em desequilíbrio. Desequilíbrio. Um mundo quebrado. Um mundo que precisa ser restaurado. E nós sabemos e fazemos parte dessa restauração. A igreja do Senhor faz parte dessa restauração. Ela se findará quando Jesus voltar. Mas nós estamos aqui, na mão no arado, sendo bênção, abençoando, amando a Deus e amando ao próximo. Tudo o que você faz é para a glória de Deus. Tudo o que você faz é uma pedrinha de restauração neste mundo. É uma enxadada que você dá aqui para consertar algo. Seus dons e talentos. A igreja também tem esse papel de restaurar todas as coisas onde Deus nos dá, o que Deus nos dá para fazer. Nós fomos chamados para isso também, sabendo sempre
que a perfeição e o mundo será totalmente restaurado quando Jesus voltar na nova criação. Então nós vivemos esse mundo de desequilíbrio. O texto que nós lemos, queria que você voltasse os seus olhos para ele, logo no versículo 18 de Romanos, capítulo 8, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em nós. Essa palavra em que ele diz aqui, porque para mim tenho por certo. Tenho por certo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele tem certeza, ele se dedica a entender os sofrimentos atuais. É isso que Paulo está dizendo aos romanos. Eu estou me dedicando a entender esse sofrimento que nós estamos passando agora. E que eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada ainda. Eu me esforço para isso. Mas olha, preste bem atenção, o que nós estamos vivendo agora não pode ser comparado com a glória em que nós será revelada no futuro. Nós aqui vemos então claramente uma diferença entre sofrimentos atuais e a glória a ser revelada. Nós passamos por sofrimentos. Essa é a nossa vida. O sofrimento faz parte da vida. Eu falei hoje pela manhã que ninguém gosta de sofrimento. E não tem que gostar, o sofrimento é duro. É duro, é difícil. Mas nós devemos passar pelo sofrimento, como Paulo diz aqui, sabendo que um dia a glória vai ser revelada. E essa glória, quando ela for revelada, a gente vai estar no novos céus e uma nova terra. Tem gente que quer viver para sempre aqui na terra. Não queria angústia, não queria dor, eu sei. Mas nós estamos de passagem, nós somos como peregrinos aqui. A relação que é feita é do Egito, né? Nós saímos do mundo, do Egito, Deus nos transportou por quê? Para a terra prometida. Nós estamos a caminho da terra prometida. Então, a terra prometida, a Nova Jerusalém é na glória, não é que nós estamos caminhando, nós somos peregrinos, eu e você. E passamos por esse deserto que se chama vida, que se chama mundo, neste mundo de difícil vivência. Então ele diz assim, olha, eu considero os nossos sofrimentos atuais que não podem ser comparados. Eu sei que é difícil, mas eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Será revelada. E não tem como comparar isso. Não tem como comparar. Será infinitamente melhor a glória que nós teremos. A vida na glória com o próprio Jesus, vivendo face a face. Não tem como comparar. Não há comparação. É isso que Paulo está dizendo aqui. E algo que nós percebemos a respeito disso na palavra do Senhor, Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a respeito disso. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha o texto, olha mais uma vez Paulo falando. Ele fala a respeito da nossa tribulação como o quê? Leve. Isso é leve do que a gente está vivendo. Leve e momentânea. Tribulação, toda vez que você lê a palavra tribulação na Bíblia, é sofrimento. Então, esse sofrimento que a gente está passando aqui, ele é momentâneo. Ele é leve. Por que ele é leve? Porque Jesus disse, vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está pesado, é porque você não entregou nas mãos de Jesus. O fardo, o jugo. Porque o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Então, se você está sentindo pesado, é porque você não entregou para Jesus. Entrega para Jesus o seu fardo. Você vai continuar carregando o fardo, só que é leve. Jesus vai te ajudar. Entregue, confie, espere nele. A esperança é nele. É nele, não são nas coisas. E vai produzir o que para nós, esse sofrimento? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meu irmão, olha o que espera a nós. A glória nos espera. A glória, a eternidade. Então não tem nem como comparar com essa vida, meu irmão. Isso aqui é fichinha. Fichinha. Diante daquilo que nós iremos viver. E o versículo 19 continua Paulo dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa natureza criada aguarda
Olha, com quê? Com grande expectativa. Ardente expectativa. O quê? Que os filhos de Deus sejam revelados. A revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é você? Você é filho de Deus? Então a criação está esperando a manifestação da sua vida nessa terra. É isso que eles esperam. É isso. E há um porquê nisso. Mas por quê, né? Os filhos de Deus, nós precisamos entender que algo aconteceu no passado e algo vai acontecer no futuro. E o que acontece no presente? Um anseio dessa criação. Do que aconteceu. O que aconteceu no passado? A queda. Né? Criação perfeita, foi o homem, caiu. E o que vai acontecer no futuro? Essa criação será renovada, restaurada. E olha como é que Deus faz essas coisas perfeitas, né, meu irmão? Deus criou o homem perfeito, do pó da terra. E como que a gente vai ser na glória? Melhor do que Adão, você sabia disso? Eu e você vamos ter uma estrutura melhor do que Adão, porque o nosso corpo vai ser corpo de quem? De Jesus, glorificado. Olha que bênção. Naquele primeiro momento foi um caos. A gente olhou agora, acabou, e agora? Meu irmão, olha o que Deus faz. Vai pegar aquilo que era bom e vai ficar 1000 vezes melhor ainda, porque nós vamos ter o corpo de Jesus glorificado, vai ser melhor do que Adão. Nosso corpo vai ser melhor do que Adão. Olha o que Deus fez, mesmo com o erro do homem. Não é assim que Deus faz com a gente? Às vezes você erra feio. Aí você pede perdão, Deus te abençoe e conserta do jeito dele e fica perfeito. E fica perfeito. Deus faz assim com a gente. É isso que nós precisamos entender em relação à ação de Deus. Deus não faz meia boca. Deus não faz meia boca. Deus não faz gambiarra, né? Tem um monte de gente aqui que gosta de trabalhar com gambiarra, né? Não. Deus faz coisa boa, de primeira. Na minha vida e na sua vida. Ele não te conserta mais ou menos. Ou, como diz o mineiro, mais ou menos. Não. Ele conserta no crivo. É para ficar bom. É isso que Deus faz com a gente. Não, vou te dar uma meia sola aqui para você ir. Não, a gente não anda de pneu recalchutado, não. Meu. É pneu zerado que Deus faz para a gente viver na vida. É isso que Ele faz. Então, essa obra que Ele está fazendo em nós, é essa obra que Ele vai fazer em nós, para fazer através de nós. Tudo que Deus faz é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus trabalha na raiz do problema. Jesus, você não via Jesus trabalhando ou falando na superficialidade. Não, Jesus ia no âmago. Quando ele encontra aquela mulher lá que tinha 5 maridos, ele vai lá no problema dela. Traz seu marido. Não, não tem marido. Não é lógico. Nem o que você tem agora é seu. Já teve 5, nem o que você tem agora é seu. Jesus vai no problema. Jesus vai na raiz. Não adianta você esconder de Jesus. Não adianta você se esconder de Deus. Adão tentou lá, né? Botou umas folhas de figueira. Eu sei que você pecou. A gente tenta passar Deus para trás. A gente tenta dar um jeitinho brasileiro. Pegar um atalho. Meu irmão, não adianta. Rasga o seu coração, fala, eu sou assim mesmo, eu sou pecador. Senhor, tenha misericórdia, ajuda-me, seja sincero, para de dar jeitinho, para de tentar esconder as coisas de Deus, de fazer do seu jeito. Não, Jesus está olhando tudo, Jesus conhece tudo. Se apresente diante do Senhor, eu sou miserável, um pecador, me ajuda. É o que os publicanos faziam, né? É o que o samaritano fazia, né? O samaritano chegava na presença de Deus e falava, eu sou miserável, eu sou pecador. É isso que nós precisamos entender. Né? É isso que nós precisamos saber diante do Senhor, em que nós não somos nada e precisamos dEle profundamente, porque há um anseio no presente, que a criação procura ver os filhos de Deus, procura ver as suas obras. Versículo 20 continua dizendo, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha essa palavra interessante, a criação está sujeita à vaidade. Essa palavra traduzida é a mesma palavra em Eclesiastes, que é vaidade. E ela tem um sentido, a vaidade ali tem o sentido de ser vão, de ser vazio. E esse sentido aqui, ela tem o sentido de frustração. A criação, ela está frustrada com a ação nossa. A criação, ela se frustrou com aquilo que aconteceu. E é isso que nós precisamos entender, que aconteceu no passado. Ela foi
profundamente frustrada com a ação que teve Adão e Eva. Ela se frustrou. Ela foi submetida à frustração. Mas o texto continua, voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, foi a queda. Mas algo foi sujeitado a ela, o próprio Deus, por meio de Jesus. Então, Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança da restauração. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança que nós declaramos e que nós dizemos a todos aqueles que não têm esperança. Porque esperança, meus irmãos, é uma palavra cristã. As pessoas falam assim, eu tenho esperança. Tem esperança em quê? No governo, que a coisa vai mudar. Não, a nossa esperança tem um nome, é Jesus. Ele é a nossa esperança. É o que a criação espera. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque nós temos a esperança que é Cristo que vive em nós. É Cristo que vive em nós. O texto continua no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que está falando aqui a respeito do quê? Do futuro. Algo acontecerá no futuro. A manifestação da glória. A manifestação da glória de Deus pelos filhos de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus será gerada. Nós somos um povo que vivemos em liberdade. Não mais escravos do pecado, como eu diz aqui, mas livres no Senhor. Livres nele. E é isso que vai acontecer. A esperança de que a própria natureza criada, ela será libertada da escravidão, da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. É isso que acontecerá, a restauração de todas as coisas. A criação será restaurada. Então há um anseio presente. Mas e nós? E nós? Romanos capítulo 8, versículo 23, continua ainda dizendo, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que esse versículo traz para nós? Um desejo ardente da volta de Jesus. Você tem vontade que Jesus volte? Tem muita gente que fala assim, não, espera mais um pouquinho, deixa eu casar primeiro. Não sabe o que é casamento. Não, eu preciso ter filhos ainda, Tem um monte de sonho para realizar, minha faculdade para concretizar, Não, A gente vai se desprendendo da vida quando a gente vai, eu vejo isso na vida dos mais velhos, Realmente você vai se desprendendo dessa vida, Aqueles que são crentes mesmo. Mas enquanto você está nessa vida, você fala, não, Jesus, espera só mais um tiquinho, que eu preciso realizar esse sonho, só mais um pouquinho. Volta não, tá bom, por enquanto tá bom. Mas quando a coisa está difícil, você fala, Jesus, volta logo. A gente é de extremas emoções, Quando o negócio está feio, a coisa não está andando, a situação está difícil, algo que já vem, trazendo dores, sofrimento, fala, Jesus, volta logo. É esse o sentimento da criação. Porque é frustrante, é dolorido, é sofrível viver neste mundo. E a criação sabe disso. E nós sabemos disso. E quando o sofrimento abate, você fala assim, nossa, Jesus vem logo, volta logo. Esse deve ser o desejo da igreja. Quando está muito bom, você não vai querer que Jesus volte. Não, está tudo mil maravilhas, você está vivendo um paraíso. Você vai querer que Jesus volte? Não. Nossa tendência é falar, não, está bom demais aqui. Vamos ficar aqui. É o que Pedro falou na Monte da Transfiguração. Jesus, espera aí que eu vou fazer umas 3 tendas aqui para Elias, Moisés, está bom demais aqui, está gostoso. Não, tem que descer o pé do monte e tem trabalho para vocês lá, tem sofrimento. Está acontecendo um negócio lá embaixo no pé do monte, lá que tem um menino lá que o demônio pega ele, joga no fogo, joga na água. E os outros amigos seus lá não conseguiram expulsar eles, não. Tem que descer lá, o trem está feio. O trem está feio, você tem que estar lá no meio. Nós somos chamados para ser embaixadores, nós somos soldados de Jesus nessa terra, gente. É no meio do problema, da dificuldade que Jesus vai te usar. Eu já falei algumas vezes aqui a respeito de um irmão que chegou para mim, pastor, ora para mim para mudar de emprego. Eu falei, é mesmo? O que está acontecendo mesmo? Pastor, só tem eu de crente lá.
É um problema, é piada suja, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, eu vou orar para você, mas para que você fique no seu trabalho. Você tem que ficar lá. Eu falei, não, pastor, pelo amor de Deus. Meu irmão, você foi chamado para ser luz e sal deste mundo. Você tem que fazer diferença lá. Você é o único lá, rapaz. Eu não estou lá para pregar evangelho, é você. Vai lá, é você, meu irmão. Que bênção que Deus colocou no meio da bagunça. Sodoma e Gomorra é lá mesmo, para ser luz e sal, para ser testemunho. É ali, é na luta. Meu irmão, nós somos a igreja militante. Daqui a pouco a gente vai ser a triunfante, vai para a glória. Você quer ir para a glória? A gente faz uma oração aqui, Jesus leva para a glória. Não quer mais ter problema, não quer ter mais sofrimento. Vamos orar para você ir para a glória agora. Mas, por enquanto, nós estamos militando, nós estamos lutando. Nós temos que dar o testemunho, nós estamos diante dessa criação aqui que está frustrada, que não tem esperança, que está sofrendo, que não sabe para onde vai, não tem norte. Da onde que eu vim? É a pergunta, né? Que Sócrates, Aristóteles, todos tentaram. Da onde que eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Nós temos todas essas respostas, não temos? O mundo precisa dessas respostas, o mundo precisa da sua vida, do seu falar, para dar realmente aquilo que você tem no seu coração, que é a fé em Cristo Jesus. É isso que nós estamos vendo, é diante disso. Mas, diante desse texto, nós devemos falar assim, Jesus, Maranata vem, Senhor. Esse deve ser o desejo, para consumir todas as coisas, a consumação de todas as coisas, e nós passarmos a viver eternamente com o Senhor. Esse deve ser um desejo da vida do cristão, um anseio presente. O versículo 24 e 25, continuando o texto, diz assim, então, para nós encerrarmos, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa palavra aguardar e paciente é a mesma palavra no grego, a mesma palavra. Paciência e aguardar. O sentido aqui é de perseverar. Perseverar. Persevere. Continue perseverante. Não desista. Continue firme. Uma das coisas que o diabo quer fazer com a gente é tirar a nossa esperança, é nos desanimar, é fazer com que a gente não prossiga mais. E uma das coisas que os problemas fazem na nossa vida é nos paralisar. Já prestou atenção nisso? Ele nos paralisa, muitas vezes. Paralisa. Não, continue firme. Vai, avance. Não tem um problema aí que você vai avançar mesmo. Você tem que ir ao contrário. Mais força. Se está querendo me barrar, eu vou mais força. Se você sabe que não é Deus fazendo isso, porque tem hora que Deus ele fecha a porta, né? E você está lá querendo esmurrar. A Bíblia fala que a porta que Deus abre, nós vamos entrar. A porta que Deus fecha, ninguém arromba. Não tem essa. E às vezes a gente fica lá tentando abrir a porta. Não vai abrir. Para o seu bem, não vai abrir. Mas nós estamos aí, firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nessa missão que nós temos aqui, de perseverar na sua palavra. Não desista. Persevere. Não olhe para trás. Continue olhando para frente, para o autor e consumador da sua fé e da minha fé. Jesus Cristo, persevere, não desista, continue olhando para Jesus. Continua firme nas suas promessas, porque as promessas de Deus, elas se cumprirão. Elas se cumprirão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Se Deus prometeu, está escrito na tua palavra, vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Não estou falando aqui a respeito de revelação do irmão João ou da dona Maria, não é isso. É a revelação da palavra do Senhor para nós. A promessa que tem aqui no livro, na palavra revelada para mim e para você. Pois sabemos que um dia nós estaremos na presença do Senhor. Eu queria terminar com esse texto lá em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4. Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, glória! Posso ouvir um glória a Deus aqui? Não, momento pentecostal. Bom, isso é importante para nós. Nós vamos chegar no céu na glória e Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Você vai chegar chorando ainda pelo que aconteceu aqui na terra. Vamos chegar e o Senhor vai recolher essas lágrimas, vai enxugar a última, porque vai ser a última, não vai ter mais. Esse texto fala justamente de você chegar na presença do Senhor com lágrimas, do sofrimento, da dor, da angústia. E Ele vai enxugar e vai falar assim: meu filho, acabou, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, acabou frustração, acabou. Não vai ter pecado. Vem, vamos viver junto, eternamente. Eternamente. Feche teus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Saiba que você vive nesse mundo quebrado, mas que um dia ele não vai ser mais quebrado, ele vai ser restaurado. Nós estaremos na glória. Estaremos na Nova Jerusalém, novos céus e uma nova terra, na presença do Senhor. Todos juntos, caminhando, vivendo. Mas por enquanto eu e você estamos aqui. Que possamos perseverar. Em nome de Jesus, coloque seu coração diante do Senhor. Senhor, nós, mais uma vez, estamos aqui diante do Senhor. Ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz. E, diante de tudo aquilo que nós ouvimos pela Tua palavra, nós sabemos agora que não era para ser assim, que o mundo ele foi quebrado pelo pecado, e tudo aquilo que o Senhor fez, um homem destruiu. Mas nós sabemos que diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, o Senhor nos dá graça para viver. E que o Senhor nos ajude a ser instrumento do Senhor, minimizando a dor e o sofrimento daqueles que estão ao nosso redor. Nos use poderosamente para que isso aconteça. A dor, o sofrimento, muitas vezes aquilo que nós passamos, vai nos dar uma lição grande para ajudarmos outras pessoas, para dizer assim: olha, eu passei pelo que você está passando. Eu vivi o que você está vivendo e Deus me ajudou. E Deus pode te ajudar. Abra o seu coração para isso. Nós precisamos exercitar constantemente a esperança no que nós não vemos, que é Jesus. Que possamos gerar expectativas em Jesus, diante de tudo aquilo que nós vivemos, diante dos nossos porquês. Coloque a sua vida diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a passar por todas as nossas dúvidas e incertezas, dores e sofrimento, sabendo que o Senhor tem algo muito maior diante do mundo que nós estamos vivendo, em que o Teu nome seja anunciado e glorificado através da nossa vida. Abençoe Teu povo aqui reunido. Ajuda-nos, Senhor. Leva-nos em paz e que diante dos nossos porquês neste mundo quebrado, a gente sabe da resposta que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para que vivamos para a glória do Senhor em meio a dor e meio a sofrimento, louvando e adorando o Seu santo nome. Porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Abençoe-nos, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o seu poder repouse sobre nós, o seu povo, aqui e sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, te dê uma boa semana na sua presença. Queremos agradecer a presença de todos os nossos visitantes, em especial o Siloé, que está aqui com a gente. Siloé é presbiteriano já é irmão, é lá de Belo Horizonte, já está aqui um mês trabalhando, né? E que Deus abençoe a sua vida. É da Igreja Presbiteriana Novo Céu, né? Isso? Céu Azul, Céu Azul. Que Deus abençoe sua vida, e é muito bom tê-lo aqui conosco. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Nós teremos agora aqui um lanchinho para nós, né? Um café, um queimadinho, uma